Fala, povo de Deus, a graça e a paz em nome de Jesus. Chegamos a Atos capítulo 17. Atos 17 narra o nascimento da igreja em Tessalônica, logo no seu início. O texto bíblico nos informa que os irmãos pregam a palavra por 3 sábados seguidos. E na sinagoga, obviamente. Então, lembre-se daquilo que já mencionei em vídeo anterior. A sinagoga era esse espaço de possível diálogo e de abertura a outras pessoas que se achegassem querendo expor as escrituras. Então eles aproveitam isso, expõem as escrituras e perceba que tanto pela perseverança, 3 sábados seguidos, quanto pelo tom da mensagem, eles enfatizam aquilo que muitos judeus tendiam a rejeitar. Quando Cristo veio, muitos pensavam que ele viria como um libertador político, que Cristo viria como alguém que seria um revolucionário, que tiraria o imperador do trono, que levantaria-se em guerra contra o império e contra todos aqueles que estavam subjugando o povo de Israel. Bem, o texto sagrado nos informa que Paulo e Silas expunham, demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse Cristo era o que ele anunciava àqueles irmãos. Portanto, Paulo está enfatizando o fato de que Jesus não veio como um líder político. Jesus não veio como um revolucionário. Jesus veio como um cordeiro destinado ao matadouro. Veio para padecer pelos nossos pecados e ressurgir ao 3º dia, triunfando sobre a morte. A igreja em Tessalônica nasce no meio de oposição. A igreja em Tessalônica nasce no meio de dificuldades, mas ainda assim nasce e permanece. É uma igreja que é fortalecida pelo Senhor, em que o povo se anima no Senhor. Há, claro, muitas coisas a serem trabalhadas ao longo dos tempos, mas é uma igreja que permanece fiel. É uma igreja que Paulo vai nos informar lá na frente, quando escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, uma igreja que se tornou modelo para os cristãos daquele contexto. Logo em seguida, o texto fala acerca de Bereia. Os irmãos partem para Bereia e também se dirigem à sinagoga dos judeus, e há um destaque interessante no verso 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Olha que interessante, o que marca a nobreza dos judeus de Bereia. E entenda isso aqui, nós não estamos falando ainda que eles eram crentes, que eles eram convertidos cristãos, eram judeus. E o contraste é justamente entre os judeus de Bereia e os judeus de Tessalônica. Porque os judeus de Bereia ouviam atentamente a palavra pregada, recebiam, ruminavam aquilo, ponderavam e iam para as escrituras todos os dias. Vamos ver se o que esse tal de Paulo e esse tal de Silas estão pregando está certo. Vamos entender se essa mensagem que eles estão proclamando com tanta ousadia, coragem, determinação, com tanto zelo, é de fato a mensagem do nosso Deus. Então, diz o texto sagrado, muitos creram. Muitas mulheres gregas de alta posição, não poucos homens. Então a igreja começava a se desenvolver. Nasce também uma igreja em Bereia. Mas, mais uma vez, há perseguição. Os judeus de Tessalônica, que não haviam se convertido, vão para Bereia perturbar, e aí então os irmãos promovem sem detença, diz o texto, a partida de Paulo para os lados do mar. Timóteo e Silas continuam ali por algum tempo. Paulo foi para Atenas. E aí a gente tem um dos trechos mais significativos do livro de Atos, que é o momento em que o apóstolo Paulo chega a Atenas e discursa ali no Areópago. O texto diz, logo no verso 16, que o espírito de Paulo se revoltava com a idolatria presente naquela cidade. De fato, Atenas era um verdadeiro panteão. Inúmeros deuses ali estavam, e por falta de mais deuses, dedicaram um altar ao Deus desconhecido, para que, na mentalidade deles, se houvesse algum Deus que eles não conheciam,
Ele seria adorado naquele lugar e ele não ficaria irado por falta de culto, por falta de adoração, por falta de sacrifício. Bom, Paulo começa a pregar e começa a falar, claro, da ressurreição de Jesus. Mensagem essa que é absurda para aquelas pessoas de Atenas. Muitos filósofos, diz o texto, epicureus e estoicos, muita gente, muita cabeça pensante, então vão pedir explicações ao apóstolo. Paulo, então, tem a oportunidade de discursar no Areópago, um lugar de debates públicos naquele contexto. E então o texto nos informa que Paulo vai focar no caráter de Deus, nas obras de Deus e na obra de Cristo, no envio de Cristo, o Filho de Deus. Interessante quando a gente observa isso aqui, que a providência de Deus é muito enfatizada pelo apóstolo Paulo. É meio que uma maneira de Paulo dizer o seguinte: gente, não tem acaso, não é mera força natural. Deus está conduzindo todas as coisas, Deus está ordenando todas as coisas. Paulo, no final do seu discurso, apela para a rejeição da idolatria, apela para o arrependimento, apela para que aquelas pessoas de fato se voltem a Cristo Jesus, admoestando essas pessoas com relação ao juízo vindouro, alertando essas pessoas com relação ao que há de vir. E conclui, obviamente, mais uma vez, enfatizando a ressurreição. Com essa ênfase, Paulo é, de certa maneira, impedido de continuar falando. A mensagem, até então, parecia ter despertado a atenção das pessoas, mas quando ele fala de ressurreição, já há uma rejeição maior. Então, despedem Paulo dali e diz o texto que a essa altura, ou melhor, diz o texto que eles dizem, olha, a esse respeito nós te ouviremos em outra ocasião, e aí, então Paulo se retira do meio deles. Porém, a mensagem, a palavra fiel do Senhor, mais uma vez gerou efeito, gerou fruto. Então há registro de conversões, mesmo após esse debate mais denso, mais filosófico. Então perceba, Paulo está habilmente preparado, e isso serve de padrão e lição para nós, para pregar o evangelho em qualquer contexto, em qualquer lugar. Nós não sabemos onde o Senhor nos levará. Não sabemos em que situações o Senhor nos colocará. Não sabemos em quais lugares o Senhor abrirá as portas para que possamos pregar. Qual é o tipo de pessoa que irá nos ouvir. Portanto, precisamos estar prontos, sempre prontos, como diz o apóstolo Pedro, para responder à razão da esperança que há em nós, seja qual contexto for. Precisamos, portanto, agora sim, olhar como os de Bereia e examinar diariamente as Escrituras, nos deter na palavra para que possamos pregar, proclamar, viver e zelar pela santa palavra do Senhor.